Levítico capítulo 4. Diz assim a santa, perfeita palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, leva-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor, é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira
como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por esta pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O tema da mensagem é pecados de ignorância, pecados de ignorância. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra. Palavra, Pai, que é um tesouro inesgotável de ensinamentos para a nossa vida. Nós, ó Pai, reconhecemos que é a Tua palavra e o Senhor a tem usado no decorrer dos séculos para instruir o Teu povo. E é por isso que, mais uma vez, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos entender este texto, ó Pai, e para que sejamos alimentados pelo Senhor mesmo. Aplica esta passagem ao nosso coração nesta noite. É o que nós humildemente te pedimos, e em nome de Jesus. Amém. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Vou repetir. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Há diferença. Nenhum de nós aqui sabe o que é viver sem pecado. Nenhum de nós aqui teve a experiência de viver num mundo sem pecado. Nós nascemos em pecado. E antes mesmo de nós falarmos as primeiras palavras, nós já pecávamos, nós já tínhamos impulsos e pecados, ainda quando bebês. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, pecamos por omissões, e porque o nosso coração, que é de onde procedem as fontes da vida, foi contaminado, é que até as nossas motivações mais inconscientes já estão manchadas pelo pecado. Um dia nós teremos um corpo glorificado, um dia nós não pecaremos mais, um dia nós viveremos na santa alegria de Deus, de um modo totalmente santo, mas até lá nós vivemos em um mundo envolto por pecados. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, ela nos ajuda a compreender isso. Lá nós encontramos: desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. A palavra de Deus nos ensina que nós temos algo corrompido que antecede o nosso pecado. Quando nós pecamos é porque já há algo em nós que está corrompido. A Bíblia chama isso em alguns lugares de cobiça, a cobiça gerando o pecado. Tiago, por exemplo, escreveu o seguinte, capítulo 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Note que a geradora do pecado é a própria cobiça, é um próprio coração com desejos que não são santos. A Bíblia fala em inclinações da nossa carne
como sendo anteriores aos nossos próprios pecados, em Efésios 2. A Bíblia ensina que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, Mateus 15, 19. Então, é um coração pecador que gera pecados. A fonte contaminada é que faz com que os nossos atos sejam pecaminosos. Paulo chama isso de uma lei pecaminosa que existe em nós. Ele escreveu em Romanos 7: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. E o sábio Salomão perguntou: Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém. Provérbios 29. Então, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Primeiro, nós somos pecadores. Primeiro, nós nascemos em pecado. Primeiro, as fontes da nossa vida, o nosso coração, foram infectadas e por isso é que nós pecamos. Sabendo disso, então, é que Deus lá atrás providenciou ao povo sacrifícios para que o povo pudesse se purificar dos seus pecados, até mesmo aqueles pecados cuja pessoa não tinha intenção de pecar. Pecados feitos sem dolo, sem intenção, mas ainda assim pecados que geravam culpa. O texto que nós temos hoje diante de nós, Levítico capítulo 4, trata exatamente sobre isso. E ele é dividido em quatro tipos de ofertantes, 4 situações, 4 tipos de ofertantes oferecendo o mesmo sacrifício. Mas para cada ofertante, e nós vamos entender por quê, a oferta deste sacrifício é feita de uma forma diferente. E assim nós podemos tirar lições desses quatro tipos de ofertantes. Vamos ao primeiro tipo de ofertante então, que eram os sacerdotes. E aqui nós temos do verso 1 ao verso 12. Primeiro tipo de ofertantes, os sacerdotes. Vejamos aqui do início: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então aqui nós temos a situação de um sacerdote, que era o líder máximo espiritual do povo, cometendo um pecado sem dolo, sem intenção de pecar, mas um pecado que foi levado ao conhecimento do povo e o povo se escandalizou. O texto começa então, nessas 4 divisões, com o mais grave, com o nível mais grave, que é quando o líder espiritual do povo comete um pecado. E por que isso é mais grave? É mais grave porque líderes espirituais têm a influência para levar outros a pecar. Líderes espirituais acabam influenciando outras pessoas. É por isso que o texto começa com a situação mais grave. Se um sacerdote cometer este pecado, eis o rito para a purificação. Mas, irmãos, quando um pastor comete pecados, ele acaba influenciando ovelhas de Cristo a pecar também. E isso é muito sério. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando um pastor ou um presbítero brinca com as coisas de Deus, faz chacota com coisa séria, fica fazendo piadinhas no púlpito, no sermão, que mensagem este líder está ensinando para o povo?
que pode se fazer chacota e piada com as coisas de Deus? Essa é a mensagem que as ovelhas de Cristo estão recebendo. Quando um pastor ou um presbítero tem linguagem chula, fala besteiras, fala palavrões, frequenta lugares duvidosos, que tipo de mensagem esse pastor está passando para as ovelhas de Cristo? E, para alguns menos firmes, os está influenciando, os está liberando a agir da mesma forma. Quando um pastor ou presbítero sobe ao púlpito com roupas informais, de camiseta, de bermuda, com camiseta de time, que mensagem ele está passando para as ovelhas de Cristo? Quando um pastor ou presbítero ensina que alguns pecados, na verdade, já não são mais tão graves assim, já não são mais tão sérios, porque os tempos mudaram, que divórcio não é algo tão problemático assim, que sexo antes do casamento, na verdade, não é algo que ofende a Deus, se feito por amor, que desejos homossexuais não são tão problemáticos assim, porque os tempos mudaram. Para qual caminho este pastor está guiando as ovelhas de Cristo? Eu respondo: para o abismo. Para o abismo. É um cego conduzindo pessoas para o abismo. Então, por que Deus começa esse texto estabelecendo o sacrifício para os pecados dos sacerdotes? Porque pecados de líderes espirituais são mais sérios, influenciam pessoas, guiam pessoas por caminhos errados. Por isso, líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, devem ter uma vida irrepreensível, devem crer de modo correto e devem viver de modo correto. Por isso, o animal que o sacerdote deveria oferecer é diferente dos outros. Era o animal mais caro, era um novilho. O que é um novilho? É um boi com pouca idade. Novilho é um boi com pouca idade. E era o mais caro. Aqui os irmãos vão perceber que era o sacrifício mais caro, porque era o mais grave. Era o mais grave. Mas não apenas isso, o ritual do sacerdote era o mais bem elaborado desses 4 tipos. Veja o verso 4. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então, vamos tentar imaginar como era o tabernáculo. Você entrava no tabernáculo, primeiro, antes de entrar no tabernáculo, você tinha como que uma cerca de linho branco, tá? Envolvendo todo o terreno. Passamos por essa cerca, entramos no arraial, entramos ali no campo do tabernáculo. Lá na frente eu avisto a tenda, que é onde tem o santo lugar e o santo dos santos. Mas antes da tenda, eu tenho um grande altar de bronze, que é o altar do holocausto. E do lado do altar eu tenho bacias de bronze, que é onde tanto os sacerdotes como os levitas se lavavam dos rituais que envolviam muito sangue. Animais eram cortados e recortados e oferecidos ali. Então, quando eu entro no terreno do tabernáculo, minha primeira visão é de um grande altar pegando fogo, o altar de bronze. E abaixo, um pouco à frente, as bacias de bronze com água. Mais um pouco à frente é que eu tenho a tenda, a porta da tenda. E se eu entrar na tenda, eu vou ter outros móveis que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas o texto está dizendo aqui então, que trará o novilho à porta da tenda. Eu já passei pelo altar, eu já passei pelas bacias de bronze, eu estou à porta da tenda. E ali, perante o Senhor, eu coloco a minha mão, vamos imaginar que eu sou o sacerdote, eu coloco a mão sobre a cabeça deste filhote de boi, deste boi com pouca idade, uma mão na cabeça dele, como que significando que os meus pecados, as minhas culpas estão sendo passadas para ele. E com a outra mão eu firo o novilho e ele cai morto, porque ele é a vítima pelos meus pecados.
Verso 5: Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sangue, então, é recolhido deste animal que acabou de ser morto, possivelmente em uma vasilha, porque bastante sangue será usado. E o sacerdote agora entra na tenda, e entrando na tenda, à sua direita, ele vê uma mesa com os pães da proposição, 12 pães redondinhos, que simbolizam as tribos de Israel. À minha esquerda, eu vejo o candelabro de 7 lâmpadas. E em frente eu tenho o altar do incenso. E atrás do altar do incenso, eu tenho o cômodo reservado, que é o Santo dos Santos, reservado por uma cortina muito espessa, que é o véu que lá na morte de Cristo foi rasgado. Então a separação do local santo com esses 3 móveis, quais são? A mesa dos pães da proposição, o candelabro de 7 velas ou 7 luzes e o altar de incenso. Atrás do altar de incenso eu tenho o véu, e atrás do véu, lá dentro, o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Muito bem, o nosso texto fala então que o sacerdote entra com a vasilha de sangue e ele molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. 7 vezes ele aspergia esse sangue. Verso 7: Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. Tanto o altar de incenso que ficava lá dentro, que era de ouro, quanto o altar de bronze que ficava lá fora. Lá fora tudo que ficava era de bronze, lá dentro tudo que ficava era de ouro, tá? Então o altar do incenso lá dentro, de ouro, ele tinha 4 pontas, que na Bíblia são chamados de 4 chifres, tá? 4 pontas. O altar do holocausto, o altar de bronze lá fora, também tinha essas 4 pontas, que são chamados 4 chifres. Mas lá dentro, então, de acordo com o nosso texto, você tem, o sacerdote, ele colocava sangue nessas 4 pontas do altar de incenso. O altar de incenso era um altar em que incenso ficava sendo queimado ali dentro do santo lugar, e pelo Apocalipse nós sabemos que o incenso simbolizava as orações dos santos, as orações dos fiéis. Sangue era colocado nesses 4 chifres. Essa é a pergunta: por que sangue tinha que ser aspergido dentro da tenda do tabernáculo, tanto no véu quanto colocado nos chifres? Porque o pecado do sacerdote contaminava também o seu local de trabalho, a tenda da congregação. Veja como o pecado é uma coisa terrível. Por isso que o local tinha que ser purificado com sangue também, porque eu repito, os pecados do sacerdote contaminavam a tenda da congregação. Por isso que o ritual agora entra pela tenda, para que haja purificação. O sangue expiava isso também. Note que quando um líder espiritual cai, não é só ele que cai. Por vezes, o ministério inteiro cai e a igreja é afetada. Nós tivemos nos anos 80 um líder, um pastor lá nos Estados Unidos que sofreu uma queda e muita gente saiu daquela igreja, muita gente. Geralmente é assim, quando um líder espiritual cai, muita gente cai junto, cai com o pastor. Quando o pecado de heresia atinge um pastor ou um presbítero, se ele não é disciplinado, a igreja em que ele está ensinando acaba sendo prejudicada também, acaba sendo altamente prejudicada. Quando o pecado de imoralidade atinge um pastor ou um presbítero, se ele não for disciplinado,
a igreja também é prejudicada, também é atingida. Ora, Paulo, muito tempo depois, alertou os coríntios nesse sentido. Em 1 Coríntios 11, 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se nós julgássemos a nós mesmos, se nós disciplinássemos os nossos faltosos, nós não seríamos condenados. Mas quando nós não fazemos isso, nós somos disciplinados pelo Senhor. Em outras palavras, se a igreja não disciplina os seus pecados escandalosos, acontece o pior. Deus disciplina. Deus disciplina. Um dia desses, um pastor me ligou com um caso sério do outro lado do país, um caso em que um pastor estava envolvido com pedofilia. E não era virtual não, era presencial, era real. E esse pastor me disse, pastor, e o pior é o seguinte, há 4 anos atrás, ele caiu em outro pecado, envolvendo imoralidade também, e o presbitério deu um jeito de não discipliná-lo, passou a mão na cabeça e não o disciplinou. E agora o pecado é muito pior, porque a polícia está envolvida. Imagine o escândalo, um pastor presbiteriano. E esse pastor concluiu o que eu disse na sequência: se tivessem disciplinado lá atrás, vocês não estariam passando pelo que estão passando agora. É o que a Bíblia está nos dizendo. Se a igreja não disciplina, acontece o pior. Deus disciplina. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, acredite, dura coisa. É muito melhor ser disciplinado pela igreja do que ser disciplinado pelas duras mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, o sangue que era usado para purificar os pecados do sacerdote são usados também para purificar o seu ministério, o próprio ambiente, a própria tenda. O texto continua: e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. O sacerdote sai da tenda, vai para o holocausto, para o altar do holocausto, ou altar de bronze, e ele derrama o restante do sangue na base do holocausto, na base do holocausto. E a partir de agora, ele vai oferecer o sacrifício. Verso 8: toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, e vem a descrição do que ele vai fazer. Então, com uma faca, o sacerdote passava a cortar o novilho, retirando a gordura, os 2 rins, e essas partes, toda a gordura que ele retirava, mais os 2 rins, eram colocadas no altar do holocausto para serem queimados, Este era o sacrifício, mas não parava por aí. E o que sobrou? Porque sobrou muita coisa. Imagine, se de um filhote de boi, de um novilho, você tira apenas os 2 rins e a gordura da parte interior dele, sobram todo o couro, a cabeça, as pernas, sobra muita coisa. O texto nos indica, verso 11: mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, o intestino, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Então tudo mais era retirado do arraial, era retirado do terreno do tabernáculo, para ser levado a um local de cinzas. Por que cinzas? Porque muita coisa já havia sido queimada ali, e ali é que ele era queimado, fora da construção do tabernáculo. Note, no sacrifício pacífico, que nós recebemos a instrução no domingo passado, a parte do animal que não era queimada no sacrifício, ela poderia ser depois queimada para ser consumida entre os adoradores, entre aqueles que haviam trazido
o sacrifício. Mas, neste caso aqui, de um sacrifício pelo pecado, não há nenhum benefício com o teu pecado. Você não pode consumir essa carne, nenhum benefício com o teu pecado. Essa carne vai ser queimada fora do terreno, fora do arraial, fora do tabernáculo. Então, o que sobra do sacrifício pelo pecado não é consumido, é vergonhoso, deve ser queimado fora do arraial. Essa é a primeira situação, esse é o primeiro ofertante, o sacerdote. Segundo lugar, o segundo tipo de ofertante, todo o povo coletivamente, do verso 13 ao 21. Veja o verso 13 e o 14. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Então aqui é o ponto em que não são pessoas que pecaram, mas o povo inteiro, a coletividade. Então, se houver um pecado em que todo o povo cometeu, mesmo que sem dolo, sem intenção, é o povo que vai oferecer esse sacrifício. E você deve ter notado que também é um novilho. O ponto é que ao mesmo ponto de gravidade, o pecado de um sacerdote, de um líder espiritual, para o pecado do povo inteiro. Por isso que é o mesmo animal. Qual é a lição aqui? Tão grave quanto o pecado de um líder espiritual é o pecado da coletividade, do povo inteiro. Tão grave quanto um pastor ou um presbítero pecar, causando escândalo, é a igreja inteira fazer a mesma coisa. Tão grave quanto. Se o líder espiritual comete um pecado grave e é disciplinado, a igreja está preservada. Mas, se a igreja inteira peca junto, o pecado é tão grave quanto do líder espiritual. Vamos usar o exemplo de Corinto mais uma vez. Lá em Corinto estava havendo um pecado muito escandaloso. Qual era? Um homem estava tendo relacionamento com a própria madrasta. Isso era gravíssimo, ainda é. Mas o pior é que a igreja sabia disso e não estava fazendo nada. E pela linguagem de Paulo, alguns estavam até se achando muito modernos por ter esse tipo de pecado na igreja. E aí o que Paulo escreve? 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro?
Os de fora, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Os irmãos percebem o tom, a bronca que Paulo está dando naquela igreja. Por quê? Porque havia tamanha imoralidade ali e eles estavam convivendo naturalmente. Alguns estavam até achando interessante. E Deus ia descer a sua mão poderosa naquela igreja, se eles não tomassem a atitude de tirar o impuro daquele local, entregando a Satanás, de fato, tirando da igreja para a disciplina. Então, o pecado de um líder espiritual é grave, mas quando a igreja inteira assente, concorda com este pecado, é mais grave ainda. E nós temos visto isso nos nossos dias, meus irmãos. Há pastores por aí falando as heresias mais terríveis e igrejas batendo palma. Há pastores por aí, meus irmãos, cometendo pecados gravíssimos e igrejas batendo palma. Há pouco tempo atrás eu soube de um pastor, não era da igreja presbiteriana, mas isso não alivia muito, um pastor que largou a sua esposa de 60 anos, mais ou menos a mesma idade dele, para trocar por uma de 30. E continuou sendo pastor. Que mensagem um pastor está passando para os homens da igreja, fazendo isso? Um líder do rebanho fazendo isso, que mensagem ele está passando para os homens da igreja? Ele está conduzindo as ovelhas de Cristo ao abismo, à perdição, Assim, meus irmãos, quando um líder espiritual peca, é gravíssimo. Mas se a igreja não se revoltar, se a igreja não tomar atitude de disciplina, o pecado é tão grave quanto. E é por isso que aqui o animal escolhido é o mesmo do sacerdote. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Isso aqui é muito interessante, porque o povo inteiro pecou em coletividade. E quem é que vai colocar as mãos representando o povo? Os anciãos, os presbíteros. A palavra presbítero é o grego para ancião. É o grego. Ancião, em grego, é presbíteros. Aí nós aportuguesamos e virou presbítero. Então, eram os presbíteros, os anciãos, os líderes do povo que colocavam a mão na cabeça do novilho, simbolizando que os pecados do povo coletivamente estavam passando para aquela vítima, e um dos anciãos feria o novilho, que tombava ferido e morto, e aí o mesmo ritual que é feito no primeiro sacrifício, o mesmo ritual, porque era a mesma gravidade do pecado. Então o texto nos ensina, nesta segunda parte, o que vai ficar mais claro no Novo Testamento com Cristo, que nós somos um reino de sacerdotes. Pedro escreveu: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando com a igreja que agora eles são sacerdócio real. Nós temos o chamado sacerdócio universal dos crentes, isto é, nós não precisamos mais de um sacerdote para interceder ao nosso Deus, porque Cristo é agora o nosso mediador. Então nós falamos direto com Deus por meio de Cristo, mas não precisamos de um sacerdote. A semelhança, ou contrariamente, o que é feito na Igreja Católica Apostólica Romana, que você tem que confessar os teus pecados a um homem, não a Deus. Você confessa a um homem, aí o homem te dá o castigo, você reze 30 Pai Nossos, 40 Ave Marias, como se oração fosse castigo, não é? Você não fala direto com Deus, você fala com um intermediário humano. Isso é antibíblico, porque Cristo é agora o nosso mediador, e Cristo disse que nós entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e falamos diretamente com Deus, em nome de Cristo. Então, nós não precisamos mais de sacerdotes humanos como no Antigo Testamento, porque Cristo é o nosso mediador agora, o único mediador.
Observe então que a promessa de Êxodo 19:5, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, é cumprida em Cristo na nova aliança. Hoje nós somos sacerdotes, nós nos apresentamos diante de Deus pela mediação de Cristo Jesus. É a segunda situação. Terceira situação, terceiro tipo de ofertante, um príncipe. Príncipe é um líder do povo, é um líder civil, não religioso, é um líder civil do povo. Versos 22 e 26. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará a sua oferta um bode sem defeito. Agora o ofertante então era um líder civil, um príncipe, e a oferta era mais barata, era um bode sem defeito. Mesmo procedimento, ele colocava a mão na cabeça do bode, com a outra mão ele imolava o bode. Na verdade, ele colocava a mão na cabeça do bode, mas quem imolava era o sacerdote. O sacerdote imolava, e o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta, verso 25, pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Agora não é mais o altar lá de dentro, que é o do incenso, mas é o altar de fora, o altar de bronze, chamado altar do holocausto. E o sangue vai nos chifres, nas pontas do altar lá de fora. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Então, neste sacrifício não se entra na tenda, mas o sangue vai nos chifres do altar de bronze que ficava fora da tenda. Verso 26, toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Então tudo era queimado no altar. Quais são as lições aqui? Duas lições. Primeira, líderes religiosos que caem causam muito mais dano do que líderes civis que caem. Esse é um ponto. A oferta do líder religioso é muito mais cara, não é? É claro que quando um rei, um presidente cai, isso abala um país, abala um governo, mas não abala como abala quando um líder religioso cai com relação ao povo de Deus e à igreja de Deus. Segunda lição, líderes civis não estão acima das leis de Deus. Observe que quando um príncipe civil pecava, ele tinha que se submeter à lei de Deus para que os seus pecados fossem perdoados. É triste que, trazendo aqui para o nosso Brasil, nós percebamos que a maioria dos líderes do nosso país se acha descomprometida para com as coisas de Deus, não liga para a lei de Deus. Em época de eleições, todo mundo sai visitando a igreja, se declarando crente, né? Para pedir o apoio dos evangélicos. Mas ninguém está aí buscando pedir perdão a Deus pelos seus pecados. A lei de Deus, meus irmãos, ela não é uma lei apenas para os crentes. A lei de Deus é uma lei para a terra inteira. É uma lei pela qual serão julgados todos os homens, todos os homens. Ora, as leis da física não são para todos? As leis da física, a lei da gravidade, todas as leis que regem o universo, elas servem para o universo. E que distinção é essa? Que o Deus, o legislador que fez as leis da física, não fez as leis morais também? É claro que fez, é o mesmo legislador. E todos vão prestar contas a este legislador. Então, o terceiro tipo de ofertante era o príncipe civil. E, por fim, o quarto tipo de ofertante era qualquer pessoa do povo individualmente. Dos versos 27 ao 35. Então aqui nós temos duas partes. Do 27 ao 31 lemos assim: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto.
Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Então, o rito é o mesmo rito do príncipe, só que o animal é mais barato. Agora é uma cabra, que era mais barato. Mas havia uma opção ainda mais barata, um animal ainda mais barato, que era uma cordeira, uma fêmea. Cordeira é um filhote de ovelha, mas era fêmea, era mais barata. É a continuação do texto. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea, sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Qual é a lição que nós temos aqui? Mesmo a pessoa mais simples do povo precisa de purificação, precisa ter um meio de pedir perdão pelos seus pecados. E Deus possibilita esta purificação com animais mais baratos, para que todos tenham essa possibilidade. Todos precisam de purificação, todos precisam da expiação dos pecados. Irmãos, esses são os 4 tipos, então, de ofertantes que nós temos aqui. Concluindo, eu concluo trazendo a obrigação do Antigo Testamento para o nosso tempo. Não obrigação, porque nós não precisamos mais trazer animais à igreja para sangrá-los e para queimá-los aqui, mas trazendo os princípios e tudo aquilo que o sacrifício do Antigo Testamento apontava para frente, para a nova aliança. Primeiro, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Cristo, como um cordeiro perfeito, ele foi sangrado, ele foi morto para pagar pelos nossos pecados. Um pastor chamado Michael Morales, ele escreveu o seguinte: o caminho para Deus é mediante uma faca ensanguentada e um altar em chamas. Nós pensamos imediatamente no Antigo Testamento, uma faca ensanguentada e um altar em chamas. Mas nós podemos transpor para o Novo Testamento, porque Cristo sangrou numa cruz, e a fúria de Deus, como chamas, se abateu sobre o nosso Redentor na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 9:13 e 14, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Segundo, nós não precisamos mais fazer todo este rito, porque Cristo foi o sacrifício queimado fora do arraial. Veja o que o autor de Hebreus escreveu. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, assim como o animal que era queimado fora do arraial, fora do tabernáculo, Jesus morreu não dentro de Jerusalém, mas morreu fora de Jerusalém, fora dos portões da cidade, é o que o texto está falando aqui em Hebreus. Ele sofreu fora da porta, fora dos portões de Jerusalém, foi que Cristo foi morto e morreu por nós. Uma analogia perfeita e divinamente inspirado, o autor de Hebreus percebeu isso, do animal que era todo queimado fora lá do tabernáculo.
E ao morrer fora de Jerusalém, Jesus mostrou que a salvação não era só dos judeus, a salvação era do mundo inteiro, foi fora de Jerusalém. E aí João escreve na sua primeira epístola: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo morreu para propiciar o mundo inteiro, não foi só para Israel, mas foi para os eleitos do Brasil, os eleitos da Coreia, os eleitos de todos os países. O sacerdote entrava na tenda com o sangue do novilho para aspergir no véu e para colocar o sangue nos chifres do altar de incenso. Cristo fez muito mais do que isso. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo entrou com o próprio sangue no Santo dos Santos para nos justificar. E por fim, meus irmãos, o sacrifício por pecados que nós vimos aqui, ele não acabava nunca. Os sacerdotes não paravam de trabalhar. Eram milhares e milhares e milhares de sacrifícios, de animais sangrando e de sacrifícios sendo feitos. Mas com o sacrifício de Cristo foi uma vez só, foi diferente. Hebreus de novo, 10:10. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Os sacrifícios tinham que ser feitos a cada pecado, porque era um sangue imperfeito. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então os sacerdotes não se assentavam nunca. Jesus Cristo ofereceu o seu sacrifício e assentou-se. Foi o sacrifício final. Eis a razão porque nós não temos mais sacrifícios aqui nos nossos dias. Cabe então, meus irmãos, a nós agora, visto que já fomos perdoados, visto que os nossos pecados já foram todos remidos pelo sangue do Cordeiro, cabe a nós buscarmos a santificação. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós estamos no mundo de pecado. A nossa fonte ainda apresenta resquícios de contaminação. Nós ainda pecamos, mas nós devemos buscar a santificação. Um autor chamado John Owen escreveu o seguinte: mortifique o pecado, faça disso a sua luta diária, sempre enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado ou ele te matará. Jeremiah Burroughs escreveu o seguinte: é uma decisão muito má para qualquer alma debaixo dos céus a opção pelo pecado menor e não pela maior das aflições. É melhor estar sobre a maior aflição do que sob a culpa ou o poder de qualquer pecado. Em outras palavras, entre escolher pecar ou escolher sofrer, escolha sofrer, porque Deus estará com você. Deus estará com você. Um outro autor disse que quando nós estivermos em tentação, não pensemos naquilo que nós podemos ganhar com o pecado, geralmente um prazer momentâneo, mas pensemos naquilo que nós vamos perder com o pecado. Adão e Eva perderam muito por causa de um pecado. A humanidade perdeu muito. Então não pense naquele prazer momentâneo que você vai ganhar com o pecado, mas pense nas penas e castigos e problemas que você vai ter por causa do pecado. Pense naquilo que você vai perder. Você vai perder uma comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, é uma força destruidora. O pecado, ele transtorna a vida das pessoas. Sempre que eu vejo vídeos de bandidos sendo presos, bandidos que foram pegos por algum crime, algum assassinato, eu sempre olho para o rosto deles e fico imaginando que cada um deles foi uma criança um dia, uma criança graciosa.
que gerou o sorriso do pai, da mãe, que fez gracejos de criança. Houve um tempo na vida destes homens, que agora estão tão desfigurados por causa do pecado, em que eles foram crianças alegres, que geraram o sorriso dos pais. E veja o que o pecado fez com eles. Veja como o pecado transforma as pessoas. Veja como o pecado torna pessoas, eu não vou dizer em animais, mas torna pessoas em instrumentos do mal, em escravos do pecado. O pecado é terrível, terrível. Pessoas são transtornadas por causa do pecado. Precisamos de Cristo. Cristo é quem nos liberta desta escravidão do pecado. Cristo é quem nos santifica para que nós sejamos cada vez mais santos na sua presença, cada vez menos afetados pelo poder do pecado. Precisamos de Cristo. Se o pecado transtorna pessoas, transformando-os em instrumentos do mal, a santificação, Cristo, o Espírito de Deus em nós, vai nos transformando dia a dia, de glória em glória, para nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Uma limpeza de pensamentos, uma limpeza de coração, uma limpeza de palavras, de atos. Cristo faz isso na nossa vida. Com Cristo nós recebemos gratuitamente o perdão dos nossos pecados, e pelo Santo Espírito nós somos purificados dia a dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.